O título da série: O que você precisa saber antes do fim. Eu até disse no domingo passado, e repito, é meio óbvio, né, dizer que alguma coisa estranha está acontecendo com esse planeta. Tantos eventos climáticos, sociais, rumores de guerra. Estava lendo hoje ainda sobre uma aliança aí que o Putin, lá da Rússia, fez com o Jinping, lá da China, né? Do Partido Comunista Chinês, que governa a China. Então eles estão alinhados. De um lado você vê a OTAN e ameaças de guerra, de invasão da Ucrânia, de outros países poderosos se alinhando. E eu até comentei na semana passada que, para mim, é muito estranho ver o mundo novamente respirando uma atmosfera de guerra fria, de ameaças, de medo, de insegurança. Temos aí problemas sociais, morais, enfim. Basta ler Mateus capítulo 24 e alguns textos do apóstolo Paulo para percebermos que realmente o fim, ele se aproxima. Não sabemos quando será. Jesus foi muito claro em dizer que ninguém sabe o dia, a hora. Lá em Atos capítulo 1 também, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele repete isso ao dizer que ninguém sabe os tempos, né? Os tempos estão reservados para Deus. Mas nós podemos saber, mais ou menos, né? A época, como sabemos, por exemplo, quando está para chegar o verão, o inverno, o outono, a primavera. E tudo indica que a volta de Cristo se aproxima, embora não saibamos quando será. Mas antes que isso aconteça, o que precisamos aprender? O que precisamos saber para colocar nossa vida em conformidade com a vontade de Deus? Esse é o objetivo desta série. Aprender as verdades essenciais do Evangelho, da Palavra de Deus, para que possamos estar preparados para esse grande evento que é a volta de Jesus. O tema de hoje, a guerra dos anjos. Eu quero te fazer uma pergunta. Imagine agora que você fosse um astronauta, tá? E você fosse fazer parte da primeira expedição a Marte. E lá está você com a sua roupa, você viajou ali, sei lá, 3, 4, 5 anos. É perto, mas as nossas naves são lentas, né? Ainda. Um dia voaremos muito rápido e talvez nem precisaremos de naves mais. Mas ainda vamos falar sobre esse assunto. Então imagine você ali, levou vários e vários meses para chegar a Marte com a sua nave, seus colegas, e aí você desembarca no planeta vermelho e começa a caminhar por lá, explorar o planeta vermelho. E de repente você tropeça em alguma coisa, e quando você se abaixa para pegar o objeto, você abre a mão, a sua luva toda reforçada, né, de astronauta, e você se depara com um relógio. Já pensou? Quais seriam suas conclusões de astronauta ao ter nas mãos um relógio encontrado no solo marciano? O que você pensaria? Alguém já passou por aqui, né? Algum ser humano já passou por aqui. Alguém que usava relógio passou por aqui. O que mais? Talvez alguém pensasse que marcianos usavam relógio num passado, né, remoto. Eu duvido que alguém pensaria o seguinte, eu vou pintar um cenário agora. Tempestades de areia soprando por Marte fizeram com que partículas de metal se agrupassem. Depois um meteorito caiu ali por perto, aqueceu aquele solo e fez com que essas partículas se fundissem, derretessem e criassem uma engrenagem. Aí mais alguns milhões de anos se passando de novo, as tempestades juntando metais e meteoritos caindo aqui e ali, aleatoriamente, vão juntando partículas, formando engrenagens, peças, mola. Depois um desses meteoritos acaba caindo ali também e vitrificando o solo, e aí uma pecinha de vidro se desloca, talvez por um terremoto, até aquele mecanismo que estava em formação e se junta ali uma tampinha de vidro. E mais alguns milhões de anos esse mecanismo começa a funcionar. E então, depois de, quem sabe, bilhão de anos, um astronauta vai lá e pega o relógio no solo marciano funcionando direitinho. Você aceitaria essa explicação, entre aspas? Vocês são muito céticos, né? Mas tem que ser mesmo. Quando a história é muito mirabolante e sem evidência, tem que ser cético mesmo, né? Tem que duvidar. E de fato,
a gente resiste à ideia de que um mecanismo exista sem um planejador, de que um relógio possa existir sem um relojoeiro, certo? E de vez em quando, mesmo aqueles que não creem em Deus, mesmo aqueles que duvidam da Bíblia, duvidam da existência de Deus, quando escrevem alguma coisa, eles se traem. Essa citação eu uso já há muito tempo em minhas palestras, porque eu acho bem interessante. Foi uma revista super interessante, especial, já faz alguns anos que foi publicada, 29 coisas que não fazem sentido. E uma das matérias dessa edição tratava justamente sobre a origem da vida. Mas saibam que os cientistas que não creem em Deus, até hoje não sabem a resposta para a pergunta de onde veio tudo, de onde veio a vida. Eles podem até posar aí de que sabem a resposta, mas não sabem. Eu terminei ano passado uma pós-graduação em biologia molecular e o meu TCC foi sobre esse assunto, a origem química da vida. E eu procurei ler os mais recentes e importantes artigos nessa área, sobre a origem química da vida. Será que a vida surgiu? E eu tive surpresa zero, porque eu percebi que mesmo depois de décadas e décadas de pesquisas nessa área, a pergunta permanece: como a vida surgiu? Sem Deus, né? Claro. Então eu vou ler para vocês aqui, vou ler com vocês essa citação aí da revista super interessante, que diz assim: se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies, que eles assumem como um fato, né? Se fosse mais fraca a gravidade, não seria capaz de agregar massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, saímos do macro, né? Gravidade lida com grandes corpos, planetas, estrelas, galáxias, e agora vamos para aquilo que tem a ver com o micro, né? O mundo microscópico, até menos que isso, né? Partículas subatômicas. Então, a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem? Olha que pergunta: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? É a pergunta de ouro, né? Quem regulou o universo? Porque nós percebemos que ele é muito bem regulado, tanto no macro quanto no micro. As coisas funcionam porque tem leis, tem ajuste fino. E se tem ajuste, e se tem lei, tem que ter um legislador, tem que ter alguém que ajustou tudo isso. Você acha que no parágrafo seguinte eles vão procurar a resposta? Não, eles mudam de assunto. É como Deus querendo abrir a porta e alguém vai lá e põe o pé e diz: aqui não. Mas por que não? Porque nós não cremos, nós escolhemos não crer. E a gente vai ver ali numa matéria, eu não vou ler aqui o texto, né? Mas uma matéria da revista New Scientist. Inclusive há uma citação aqui de um cientista chamado Alexander Vilenkin, que diz assim: toda a evidência que temos diz que o universo teve um começo. Quem diz isso? Um famoso cientista chamado Alexander Vilenkin. E o título da matéria aí diz o seguinte: porque os físicos não conseguem evitar a ideia, né, de um evento de criação. Não conseguem evitar. Por mais que queiram, tudo indica que o universo teve um começo. Qual teria sido então esse começo? Não temos tempo aqui de abordar esse assunto, que para mim é apaixonante, a origem, a criação. Mas a natureza do Criador, ela já aparece logo de início em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali já vemos o Deus plural, né? No mínimo tinha que ter dois, porque a conversa ali é plural. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Se Deus fosse apenas uma pessoa, o verbo estaria no singular, né? Eu vou fazer, ou melhor,
a conversa estaria no singular, nem haveria conversa, né? A frase estaria no singular: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Por que façamos? Quem faz? Quem cria? Deus. Então havia um diálogo, e a gente sabe quem estava conversando. Por quê? Porque o Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas do planeta, que então era mais água do que terra, na superfície. Era só água. Depois Deus vai organizá-lo. Jesus estava lá, porque João, no capítulo 1 do seu evangelho, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então Jesus também estava lá. E o Pai, obviamente, estava lá. O Deus Pai. Que outras evidências temos de que Jesus é Deus? De que o Espírito Santo é Deus? E de que o Pai é Deus? A fórmula batismal. Quando nós, pastores, batizamos as pessoas que se entregam a Jesus, depois de estudar a Bíblia, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras inspiradas, ditas por Jesus. Então, há sim uma divindade triuna na Bíblia. João 8,58, Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento, os fariseus, os líderes judaicos, quiseram apedrejar Jesus por blasfêmia. Por quê? O que ele disse de tão sério assim? Antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou, no grego egoeime, ou egoeime, ele nos leva para Êxodo 3,14, quando Deus aparece para Abraão naquela árvorezinha que não pegava, que estava inflamada, mas não se consumia, né? Era algo milagroso. Deus aparece para Moisés e diz assim: diga para o faraó e para o povo que o eu sou te envia. Ali é o hebraico Aniru. É a mesma expressão. Por isso que os líderes judaicos ficaram indignados ao Jesus dizer simplesmente o quê? Que antes de Abraão nascer, ele já era, Jesus, Deus. Um ser humano dizer isso seria uma blasfêmia realmente. Mas como Jesus não é apenas um ser humano, ele estava perfeitamente correto. O Deus que apareceu lá para Moisés era o Deus que estava ali falando com eles agora, Jesus Cristo. Enfim, isso é só um resumo bem resumido da nossa crença com relação à divindade triuna. Infelizmente, o relato belíssimo da criação, que nós encontramos em Gênesis 1 e 2, ele acaba se tornando uma história triste em Gênesis 3, que até alguns dizem ser o capítulo mais triste da Bíblia, porque marca a transição de um mundo perfeito, de paz, harmonia, sem pecado, para um mundo em que o pecado passa a existir e todas as misérias advindas do pecado também começam a aparecer no mundo. Eu não vou ler agora o texto, mas ali há um diálogo. Uma serpente falando. Estranho, né? Um animal conversando com Eva, que até achou estranho também e por isso ficou ali curiosa. E dessa conversa, infelizmente, nasce a rebelião aqui na terra, o afastamento da vontade de Deus e a expulsão do paraíso. Até hoje temos saudades. Não moramos lá, mas alguma coisa dentro de nós clama, né? Por algo maior, melhor, infinito. Algo dentro de nós parece que clama pelo natural, pela natureza, não é verdade? É a saudade do jardim que está em nós. Vamos avaliar algumas coisas aqui. O tema de hoje é, como eu disse, a guerra dos anjos. E vamos às perguntas de hoje. A minha assistente já está a postos, né? A professora Emília é a nossa leitora oficial aqui nesse estudo, mas eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui no auditório, a abrir a Bíblia comigo, para nós entendermos então esse assunto da guerra dos anjos e o que isso tem a ver com aquela cobra falando no jardim do Éden, tá bem? Vamos então inicialmente para Salmo 148, versos 2 e 5. Salmo, eu vou esperar que você encontre, você que está em casa e você que está aqui no auditório também, para lermos juntos. Importante que nós leiamos todos juntos em nossas Bíblias, né? Salmo 148, versos 2 e depois o 5, tá? Professora Emília. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos
exércitos celestiais. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Muito bem. Pode já procurar a próxima passagem, professora, enquanto eu comento essa. Ordenou e eles foram criados. Qual a origem dos anjos? A mesma dos seres humanos. A forma foi diferente, né? Porque os seres humanos, a Bíblia narra com detalhes a criação. Adão foi feito do pó da terra, né? Tem nele todos os elementos que estão no solo: carbono, hidrogênio, enxofre, ferro. Então é perfeito isso, né? Fomos feitos do pó da terra. Eva foi feita de uma costela de Adão, para estar do lado dele, uma companheira coigual. Aquela que iria completá-lo. Então nós vemos a criação do ser humano assim, e depois Deus dizendo: cresçam e se multipliquem. Não é? A união dos dois, quando se torna uma só carne, que é a sexualidade humana criada por Deus, faz com que o ser humano possa se multiplicar sobre a terra. Os anjos, pelo que lemos aqui, são um pouco diferentes nesse aspecto. Deus falou e eles apareceram. Então todos eles foram criados de maneira assexuada, né? Mas o que temos em comum com eles é que todos somos criaturas de Deus. Humanos e anjos são criaturas de Deus. Quando eu era criança, bem novinho ainda, eu não era adventista, eu não conhecia essa mensagem, e eu ouvia uma história que diziam assim: as crianças, os bebezinhos, quando morrem, viram anjos. Alguém já ouviu isso também? Ou é só lá do sul que a gente ouviu isso? Alguns aqui ouviram, né? Bebezinhos, quando morrem porque são inocentes, viram anjinhos, viram anjos. E eu pensei por muito tempo que o meu irmão, que faleceu antes de eu nascer, se chamava Marcelo, era um anjinho que me protegia, com quem eu podia até, quem sabe, conversar. Só que eu sempre via um anjinho bebezinho, como aquelas pinturas clássicas, né? Que mostram uns anjinhos bem gordinhos, sabe? Aquele bebezinho gordinho com asinha, aquelas pinturas, né? Renascentistas. Eu imaginava mais ou menos assim, o meu irmão Marcelo. Eu estava errado. E que bom que eu estava errado. Você já vai entender por quê. Vamos ver na Bíblia a resposta para essa pergunta. Será que os anjos seriam espíritos de mortos? Gênesis 3:24, professora. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse momento aí, que o texto trata, né? Já tinha alguém morrido na terra? O que você me diz? Quem foi o primeiro ser humano que morreu? Abel. Nesse momento, Adão e Eva não tinham nem filhos ainda. Portanto, nunca tinha havido morte no universo, muito menos na terra. E nesse momento triste, Deus coloca anjos, querubins são anjos, para guardar a porta do jardim. Se nunca tinha havido morte e já tinha anjos, pergunto, anjos são mortos que se tornaram anjos? Não, não faz sentido isso, né? E quando estudarmos o assunto da morte na Bíblia, ficará ainda mais claro. Mas que fique claro agora que anjos não são seres humanos que morreram e viraram anjos. Anjos são seres de uma classe diferente de nós, criados por Deus como nós também fomos criados por Deus. Agora, eles têm uma missão especial depois que o pecado começou a existir nesse planeta. E assim eu louvo a Deus por essa missão deles. E eu fico feliz de saber que o meu irmão não é um anjo, porque ele estaria sofrendo, porque nem sempre ele pode nos proteger, né? Imagina um anjo que ama a sua família, se fosse, né, um parente, e de repente não poder fazer alguma coisa como salvar de um acidente, ou de uma doença, ou do envelhecimento, ver seu irmão, sua mãe, seu pai envelhecendo e não poder fazer nada. Não seria bom. É bom pensar como a Bíblia ensina, que os mortos estão dormindo. Mas calma, nós vamos chegar a esse assunto e entendê-lo bem claramente na palavra. Professora, quantos anjos existem? A Bíblia responde isso em Apocalipse 5, verso 11. Quer dizer, não dá o número exato, mas nos dá uma ideia de quantos sejam. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos.
Como é bom saber que existem bilhões de anjos neste vasto universo. Isso significa que realmente aquela ideia de que nós temos um anjo que nos acompanha por toda a vida é plausível, porque há quantidade, né, para que cada um tenha o seu anjo da guarda. Aí sim, é um conceito bíblico, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os protege e os guarda, em vida ou até na morte. O anjo do Senhor continua guardando a sepultura dos que creem em Deus, velando e aguardando o dia do encontro de verdade. Porque agora a gente não consegue ver o anjo, mas chegará um momento em que nós vamos contemplar o nosso anjo. Imagina as conversas que você vai ter com o seu anjo. Já pensou nisso? Porque se há uma criatura, fora Deus, se há uma criatura que conhece bem você, é o seu anjo. Ele viu você nascer, ele viu você crescer, ele viu quando você pisou naquele prego enferrujado, ele livrou você de muitas coisas que você nem sabe. Ele estava do seu lado quando você abria a Bíblia, para de alguma forma influenciar você, para continuar conhecendo a palavra de Deus. Ele pode hoje ter tido a missão de influenciar. Deus não força ninguém a nada, mas Ele pode influenciar, Ele pode convidar. Quem sabe o anjo não fez com que você viesse para cá hoje? Quem sabe o seu anjo, junto com o Espírito Santo, claro, não fez com que você entrasse em meu canal no YouTube hoje para assistir esse estudo. Eles trabalham por nós. Hebreus capítulo 1, 14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para ajudar, para servir, para guardar e para influenciar para o bem. Louvado seja Deus por esses anjos que nos guardam. Quantas classes de anjos existem? Não estou falando de hierarquia, tá bom? Porque tem os serafins, tem os querubins, tem os anjos, né? Principados, potestades. Existem hierarquias. Mas a pergunta aqui é, basicamente, quantas classes de anjos há no universo? Apocalipse 12, 7 e 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Antes de entender quando começou e por que começou esse conflito, muito estranho, convenhamos, porque ele tem lugar no céu. É por isso que Paulo chama de mistério da iniquidade. O começo do pecado no céu é um mistério. Aqui na terra nós já nascemos num contexto de pecado, nós já estamos acostumados, infelizmente acostumados, com a morte, com a doença, com as misérias humanas. Mas pensa, lá onde tudo era harmonia por não sei quantos tempos, né? Por milênios, talvez. Deus é eterno, mas os anjos tiveram um começo, não sabemos quando foi. Tudo era paz, tudo era harmonia, tudo era obediência perfeita a Deus. Mas houve algum problema. E já vamos estudar esse assunto. Mas ali menciona que os anjos da serpente, que acabou de dizer para nós quem era, né? Era Satanás usando a serpente. Primeira experiência mediúnica na história deste planeta. Satanás usa um animal como um médium, como instrumento para enganar a mulher que não esperava por isso. Se ele aparecesse como um anjo caído, ela devia já estar advertida quanto a isso, mas não uma serpente falando. E antes do pecado, certamente era um animal belíssimo. E ali menciona também o fato de que Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus, alguns creem que Miguel não seja Jesus. Eu penso que esse é um pensamento muito complicado. Porque, primeiro, é dito que a voz do arcanjo, Miguel, os mortos ressuscitam. Quanto eu saiba, anjo não tem poder de dar a vida para ninguém, de ressuscitar ninguém, só Deus. E Paulo diz que é a voz do arcanjo, com crase, né? É a voz, com a voz do arcanjo, que os mortos ressuscitam. O próprio nome Miguel já é uma resposta. Em hebraico, é aquele que é como El, ou Deus.
aquele que é como Deus. Um anjo é como Deus? Não, é uma criatura. Somente um ser divino pode ser chamado de aquele que é como Deus. E nós entendemos que Jesus é assim. Por que estranhar o fato de que Jesus seja comparado a um anjo? Como ele foi chamado aqui na terra quando nasceu e viveu aqui? Filho do homem. Filho do homem. Mas eu te pergunto, Jesus era só um homem? Ele era o quê? Deus em forma de homem. No céu, antes de Jesus encarnar como homem, ele era Deus em forma de anjo. E quando aparece o combate, em cenas de combate na Bíblia, as forças do bem contra as forças do mal, ele sempre aparece como o arcanjo que vai derrotar o anjo caído. Ele está acima dos anjos, ele é o arco-anjo acima dos anjos. Mas ele se identifica com os anjos, assim como com os seres humanos ele também se identificou. Ele é o verbo, é aquele que comunica, é aquele que se expressa, é aquele que aparece, é aquele que fala. Sempre foi assim, mesmo lá no céu. Então, Miguel e seus anjos, Lúcifer e seus anjos. Então, quantas classes de anjos existem? Basicamente, 2. Os do bem e os do mal. E nós estamos no meio dessa batalha. E nós vamos agora analisar na Bíblia quando e como esse conflito teve início. Então a pergunta é: quem foi o primeiro anjo a se tornar mal? E por que isso aconteceu? Professora, Ezequiel capítulo 28, você abra a sua Bíblia aí, por favor, nesse texto. Ezequiel 28, nós vamos ler aqui 2 textos que são muito claros com respeito a isso. 13 a 19, e depois eu vou ler aqui na minha Bíblia, Isaías 14, 12 a 14. Encontraram o texto? Aí em casa também, você que está na internet, pode usar no celular, não tem problema, você vai então acessar a Bíblia, né? Os que estão com a Bíblia em papel vão abrir, e os que estão no celular ou tablet vão acessar. O que importa é lermos o texto bíblico, né? A palavra. Vamos ver então o que diz Ezequiel capítulo 28, versos 13 a 19. Professora Emília, por favor. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você às cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Obrigado, professora. Deixa eu aproveitar para comentar aqui uma pergunta que foi feita no chat do canal. A senhora Clementina Nunes dos Santos, ela fala assim, que eu não entendi. Então, antes de organizar a Terra, já existia Deus com os anjos? O pastor falou milhões de anos antes da queda. Por favor, explique. Façamos isso agora, então. A Bíblia diz que quando Deus estava criando a vida nesse planeta, as estrelas da alva juntas cantavam de alegria. Nós sabemos que na Bíblia os anjos são chamados, simbolicamente, de estrelas. Tanto que, como caíste do céu, ó estrela, Satanás é chamado de estrela também. Enfim.
Se os anjos cantavam quando a vida na terra estava sendo criada, a terra estava sendo modelada para conter vida, isso quer dizer que eles já existiam. Não sabemos por quanto tempo. Eu falei milhões de anos, mas falei assim de maneira bem arredondada, né? Bem aproximada. Não sabemos quanto tempo, se milhares, se milhões, ou mais ou menos tempo do que isso, mas o fato é que já havia anjos quando a vida na terra foi criada. Isso é fato. Bem, pelo texto que foi lido aqui pela professora Emília, nós entendemos uma coisa: Deus não criou Satanás, correto? Quem Deus criou? Um anjo perfeito. O texto diz: perfeito eras quando foste criado. Então Deus criou um ser que, lá no latim, acabou sendo trazido para o nosso contexto e sendo chamado de Lúcifer, mas esse termo não está na Bíblia, né? É um anjo de luz, então ficou Lúcifer. Então Deus criou, vamos usar esse termo, Lúcifer, um anjo de luz, um anjo perfeito como todos os demais eram. Mas em algum momento, estranhamente, esse ser se envaideceu. Subiu à sua cabeça a sua beleza, inteligência, era o comandante das hostes celestiais. E talvez, eu estou agora imaginando, né? Talvez por se achar tão parecido com Miguel, porque na terra, quando Jesus esteve aqui, alguns também pensaram assim: mas como assim? Não é o filho de carpinteiro? Não é apenas um ser humano como eu? Quem sabe Lúcifer não pensou: por que ele, que é o chefe dos anjos, e não eu ser o chefe dos anjos acima dele? Ele quis colocar seu trono acima do trono de Deus. O orgulho está sempre na raiz de todos os pecados. Você sabia que para todos os pecados há solução? É o arrependimento e a confissão, e Deus perdoa, e Deus restaura. Mas quando o orgulho é acalentado, aí a situação começa a ficar desesperadora. E a pessoa pode até vir a incorrer no pecado contra o Espírito Santo, que é o afastamento total de Deus. Por quê? Porque o orgulho impede. Não vou pedir perdão, não estou errado, eu estou correto, a minha ideia é melhor, e assim vai. O orgulho é o pior dos pecados, porque ele está na raiz de todos os demais. As criaturas têm que ser submissas ao Criador e entender que o Criador fez, faz e fará é o melhor para nós, sempre. Ele já provou isso para nós, para todo o universo. Eu vou ler aqui Isaías 14, 12 a 14, acrescentando um pouco mais de informações sobre essa questão da queda de Lúcifer. Diz assim o texto: veja como você caiu do céu, está vendo? Foi de lá que ele foi expulso, né? Juntando com o texto de Apocalipse 12, que já foi lido. Ó estrela da manhã, a mais brilhante, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo. Não estava bom demais ser filho de Deus? Por que ele queria ser Deus? Porque ele queria reformar o governo perfeito de Deus. A rebelião começa assim. A subversão começa assim. Uma criatura quis ser mais do que o Criador. E o que ele trouxe, na verdade, foi miséria, tristeza e morte. Alguns perguntam assim: mas por que Deus não destruiu Lúcifer assim que ele começou a pensar em rebelião? Será que os anjos que não são oniscientes entenderiam isso? Claro que não. Ou então, quando ele manifestou o primeiro sinal de subversão, de rebelião: o seu governo está errado, eu quero reformar esse negócio aqui, porque Deus não fulminou ele naquele momento. Os anjos não sabiam do que estava no pensamento dele, só Deus. Os anjos eram puros, nunca tinham visto algo assim. Rebelião contra Deus, desobediência a Deus. Eles podiam pensar: então quer dizer que aqui nesse lugar, no céu, é só discordar que é morto, é fulminado? Vocês acham que eles iam obedecer dali para frente por amor, como sempre faziam? Ou a obediência passaria a ser por medo? Deus não quer isso de nós.
Se há uma coisa que Deus dá valor, é a liberdade de seus seres criados. Tanto é que a existência do mal no universo é uma prova disso. Tem gente que fala, o mal é uma prova de que Deus não existe, porque se Deus existisse não haveria mal. Espera lá, vamos pensar um pouquinho melhor? Deus poderia criar um universo no qual não houvesse a possibilidade do mal? Sim ou não? Pode. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas esse universo em que não houvesse a possibilidade do mal, seria um universo de seres livres? O que você acha? Não. Se há uma coisa que nem Deus pode fazer, é trabalhar contra a sua própria lógica, contra as suas leis. Vou comparar assim muito mal aqui com uma outra coisa. É possível criar uma roda quadrada? Fala para mim. É? É possível criar uma roda quadrada? Não. Isso é ilógico. Não tem sentido. É tipo aquela pergunta, Deus poderia fazer uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo pudesse segurar? Não tem sentido. Isso viola a lógica pura. Da mesma forma, dizer que Deus poderia criar um universo de seres livres, em que nunca um desses pudesse se rebelar, é ilógico, não faz sentido. A menos que Deus criasse um universo só de robozinhos programados para obedecer. Mas haveria amor nesse universo? Fala para mim. Não, porque o amor só existe onde há liberdade. Você não pode obrigar alguém a te amar. Você não pode obrigar seu cônjuge a amar você. Você não pode obrigar seus filhos a amá-lo. O amor, ele brota num ambiente de liberdade. E Deus sempre deu valor para isso. Prova disso, repito, é hoje a existência do grande conflito. Um dia, todos os seres já perceberam isso, claro, especialmente na cruz. Na cruz ficou muito claro quem é bom e quem é mau. Olha o que Deus esteve disposto a fazer. Morreu. O diabo morreria por alguém? De jeito nenhum. O diabo ambicionou o poder de Deus, não o seu amor. Tanto é que ele ficou chocado, certamente, quando entendeu que quem morreria não era Adão e Eva, não eram Adão e Eva, mas era Deus quem morreria. Isso liquidou com a tentativa de golpe. Porque quando o diabo envolveu Adão e Eva, e eu creio que seja a próxima pergunta, né? Eu já vou explicar para vocês. Quando o diabo envolveu Adão e Eva na rebelião, ele pensou assim: se Deus matar o casal, eu vou dizer, tá vendo? Porque Deus falou, né, que o pecado leva à morte. Tá vendo? Deus é tirano, Ele mata. Porém, se Deus perdoar, passar a mão na cabeça dos pecadores e não fizer nada, eu vou dizer, tá vendo? Ele é incoerente. Ele me expulsou do céu pelo pecado e passou a mão na cabeça de Adão e Eva, que pecaram também. O diabo pensou, de qualquer forma, eu ganhei. Sabe com que ele não contava? Deus veio à terra, Deus procurou seus filhos, Deus ofereceu pele de cordeiro para eles. A primeira morte foi essa, de um cordeiro. E você sabe o que isso significa? Cobriu aquele casal moralmente nu, era mais do que apenas uma nudez física, com a pele do cordeiro. E disse, um dia o descendente da mulher vai ser mordido pela serpente, vai ser pisoteado por ela, vai ser machucado por ela, ferido por ela, mas ele vai pisar a cabeça da serpente e destruí-la. Como assim? Eles não vão morrer? Não, eu vou morrer a morte eterna no lugar deles. Com isso o diabo não contava. Foi uma derrota horrível. E na cruz completou a derrota dele. Ficou claro, e hoje mais ainda, que não vale a pena qualquer tipo de governo que vá contra o governo bondoso e justo do nosso Deus Criador. E quando Deus colocar ordem nisso, nós vamos estudar esse assunto mais adiante, não haverá dúvida nenhuma mais de que Deus é justo, de que Deus é amor. Além de 1/3 dos anjos, está lá em Apocalipse 12, 3 e 4, a quem mais Lúcifer envolveu na rebelião? Acabei de falar, Eva e seu esposo, Adão. Ele trouxe, ele inoculou em Eva o vírus que ele mesmo criou. Ele queria ser Deus. O que ele falou para Eva? Você poderá ser como Deus.
Ele está ocultando um conhecimento especial de vocês. E até hoje o ser humano vai nessa conversa, né? Querendo encontrar os conhecimentos ocultos. Não tem nada de oculto. Tem só satanismo, ocultismo, maldade, magia, que é satanismo. O Deus, ele esclareceu tudo como a luz e está aqui na sua palavra. Você não precisa buscar conhecimentos ocultos, não precisa subir no Monte Tibé para encontrar a luz, a revelação. Ela está aqui. Cristo é luz e com Ele tudo é claro, tudo é honesto, verdadeiro. Para Eva, Satanás levou a mentira que ele mesmo criou. Você será como Deus. E ela encontrou tristeza, na verdade. O que fazem os anjos maus? Satanás se transforma em anjo de luz, até se preciso for, para enganar as pessoas. Então ele engana, ele seduz, ele humilha, ele destrói. Essa é a obra dos anjos maus. Por outro lado, a obra dos anjos bons é proteger, é guardar, como eu já disse, né? É influenciar para o bem. É bem distinta a obra de um e de outro grupo, né? Professor, Apocalipse 19, verso 10. Especialmente a parte final do verso vai nos dar uma resposta bem interessante. O que os anjos do bem, os anjos de Deus, será que eles aceitam a adoração? E essa pergunta é importante porque hoje existe até uma tal de angelolatria. Pessoas que cultuam os anjos, adoram anjos, fazem estatuetas de anjos. Será que isso é correto? Vamos ver na Bíblia. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu falei que a parte final do verso respondia, mas é a parte inicial, na verdade, né? Quando Gabriel, aquele que assumiu a posição de Lúcifer, o anjo mais exaltado no céu agora, Gabriel aparece para João lá na ilha de Pátimos, porque João era muito amado por Deus e Deus queria revelar as visões do Apocalipse para ele. Quando Gabriel aparece, aquele ser majestoso, brilhante, João se sentiu tentado. Eu acho que nós passaríamos por isso, né? Ao ver um ser tão majestoso. E ele se ajoelhou. O que Gabriel respondeu? Não faça isso, João. Eu sou um servo como você. Adore a Deus. Se algum anjo aceitar a adoração, saiba que não é de Deus. Porque quem queria ser adorado como Deus foi Satanás, foi Lúcifer. Os anjos de Deus não aceitam adoração. O que temos que fazer então? Orar aos anjos? Adorar os anjos? Não. Ore a Deus pedindo a proteção dos anjos. Esse é o correto. Ore a Deus, adore a Deus e peça a proteção dos anjos. Último texto dessa noite, professora. Mateus 24, verso 31. Pode passar lá para mim? Mateus 24, verso 31. O que os anjos de Deus farão quando Jesus voltar? Praticamente a última obra deles neste mundo de pecado. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que eles farão na volta de Cristo? Se você morreu, você vai ser ressuscitado por Jesus, e o teu anjo vai dizer: aqui estou eu, meu nome é tal, eu sou o seu anjo, eu vou te levar até Jesus, porque o encontro vai ser nos ares. Ainda vamos estudar esse assunto da volta de Jesus, não se preocupe. Se você estiver vivo em algum local desse planeta, ele vai pegar você no colo, ou abraçar você, e levar você para encontrar com Jesus. A última obra dos anjos bons será nos reunir para encontrar Jesus no céu, quando ele vier, na sua segunda vinda. Você quer estar pronto para esse dia? Fala se não vai ser bom demais. Conhecer no mesmo dia o seu anjo e Jesus ao mesmo tempo, né? Pessoalmente, face a face. Continuamente, anjos bons e maus tentam nos influenciar. A que influência nos submeteremos? Lembremos-nos de que não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e contra potestades, contra príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Esse texto está em Efésios 6, 12. Estamos no meio de uma batalha cósmica que logo terá fim. Até lá,
todo cuidado é pouco. Nós esquecemos às vezes que estamos nessa batalha, de que a todo momento a nossa mente está sendo disputada por Deus ou por Satanás. Satanás viola, força, arromba as portas. Deus não faz assim. Deus convida, Deus apela, Deus chama. Sabem, eu experimentei isso muitos anos, uns 30 anos atrás. São muitos, né? Na minha vida, eu pude perceber que essa batalha é real. E de lá para cá eu tenho visto de outras e muitas outras formas essa batalha real. Certa vez eu estava pregando, não era batizado ainda, eu estava estudando a Bíblia também, como vocês estão, muitos aqui. E eu quis pregar para uma amiga que estava em dúvidas. Nós tínhamos assistido a um filme espírita no cinema. Olha que coisa. Eu ainda assistia essas coisas na época. E depois do filme, eu tentei explicar para ela o que a Bíblia fala sobre a morte, porque ela estava preocupada. O pai dela falava com uma voz estranha, parecia a voz da avó que tinha morrido. Eram fenômenos estranhos que estavam acontecendo na família. E eu fiquei compadecido. E eu já sabia pela Bíblia o que estava acontecendo. E eu comecei a pregar para ela sobre o estado do ser humano na morte, falar sobre a história do pecado que estudamos aqui esta noite, o que vamos ver ainda no futuro nessa série. E de repente, do nada, eu senti uma mão pesada me apertando o peito. Eu perdi o fôlego. Eu não conseguia mais falar, simplesmente. Eu tinha 18 anos, 19 anos, era jovem, saudável. Nunca tinha tido nenhum problema desse tipo. E um pavor tomou conta de mim. Era inverno. Lá em Criciúma, Santa Catarina. Devia fazer 0 grau naquela noite de inverno. E eu suava por baixo do blazer de lã que eu estava vestindo. Quando chegamos em frente à casa dela, ela queria que eu entrasse. Ela viu que eu estava pálido, eu estava apavorado. Queria que eu entrasse para tomar um copo d'água. Eu disse que eu não queria fazer isso, que eu queria voltar para casa logo. Estava apavorado. Parecia que alguma coisa naquela casa iria me destruir. Quando eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, acendi a luz, caí de joelhos, chorando. Porque eu sabia que eu estava sendo um tanto hipócrita, querendo ensinar às pessoas algo que eu ainda não vivia. Eu sabia as decisões que eu tinha que tomar ainda, e não tinha tomado. E naquela noite eu pedi perdão a Deus pela minha arrogância, de querer ensinar o que eu não vivia, mas eu agradeci a Deus também porque eu entendi o que tinha acontecido. Satanás tentou me calar. Eu sei o que eu vivi. E eu sempre fui muito cético. Eu não posso negar o que aconteceu naquela noite. Graças a Deus, nunca mais aconteceu algo parecido. Já vi outros fenômenos. E Satanás, na verdade, ele deu um tiro no pé naquela noite, porque eu entendi mais do que nunca que o grande conflito é real. Que eu não sou nada se eu não estiver segurando firmemente a mão de Deus. Que existem influências terríveis tentando dominar nossa vida, nossa mente. E a gente brinca às vezes com o perigo. Naquela noite eu entendi mais do que nunca que o grande conflito é real. Que há anjos do mal aqui tentando nos destruir, mas também há anjos de Deus que nos protegem. E naquela noite Deus me protegeu. Mesmo não sendo merecedor como nunca fui e nunca me tornei. Nós não merecemos tudo que Deus nos dá, mas Ele é tão bom. Eu fui poupado para pregar o Evangelho. E eu entendi que eu precisava tomar uma decisão séria e pouco depois daquilo eu fui batizado. Eu aceitei o apelo para o batismo. Sim, meu propósito com essa série também é fazer com que você pense seriamente na ideia de ser batizado para a remissão dos seus pecados e para ser um cristão de verdade. Tanto vocês que estão aqui no auditório, se há alguém que não foi batizado ainda, quanto vocês que estão em casa assistindo. Eu espero que você pense seriamente nessas próximas noites em tomar essa decisão. Eu tomei essa decisão faz 30 anos e nunca me arrependi dela. Eu gostaria de convidar você mais uma vez para aproveitar esse momento, para aí sentado onde você está, em casa, não sei onde você está nesse momento, mas o importante é que você pense como está a sua vida com Deus neste momento. Nessa batalha entre o bem e o mal, de que lado você está agora? Você tem cedido aos apelos de que lado? Deus, nessa noite, convida você a se entregar a Ele. É a única escolha sensata que podemos fazer, porque essa escolha, ela dá
em vida eterna. Então tome a sua decisão mais uma vez, entregue a sua vida a Jesus e peça que Ele te proteja, que os anjos dele sejam enviados para proteger você nesse grande conflito. E a decisão que temos que tomar hoje diante de Deus é a seguinte: sabendo que existe uma batalha pela mente de cada ser humano, decido, por meio do estudo da Bíblia e da oração diária, colocar-me ao lado de Deus, pedindo sempre a proteção de seus santos anjos. Quantos querem pedir isso a Deus nessa noite? Amém. Amém. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos a explicação para o fato de que neste mundo existe beleza, mas também existe a feiura, existe vida, mas também existe morte. Nós entendemos que os sofrimentos não são da Tua vontade, mas começaram com uma escolha equivocada no céu e na terra também. Ajuda-nos a permanecer firmes até o fim desse conflito. Nós cremos que veremos Jesus voltar, e quando Ele vier, tudo será esclarecido, e nós conheceremos o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor, e principalmente contemplaremos o rosto do nosso Salvador. Abençoa-nos em nossas lutas e nossas batalhas pessoais, que no nosso dia a dia não cedamos às influências de Satanás e seus anjos, mas sejamos submissos a Ti e clamemos sempre pela proteção dos Teus santos anjos. Dá-nos a Tua paz, abençoa os amigos que nos acompanharam pela internet também, e traze-nos de volta, Senhor, no próximo domingo às 18h30, para mais um encontro contigo e mais um estudo da Tua palavra, para sabermos o que é importante antes do fim. Nós oramos e agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.